Boa tarde a todos, àqueles que estão aqui presencialmente, aos que nos estão a ver em casa através das nossas redes sociais. Sejam muito bem-vindos, a paz de Deus esteja com todos, amém? É um privilégio estar aqui nesta tarde, ver alguns rostos que já não víamos há algum tempo e que estão aqui a visitar-nos. Sejam muito bem-vindos. Sem mais demoras, eu convido-vos a ficarem de pé e nós vamos cantar um tema que diz confiar em Ti, e que este possa ser o nosso sentimento nesta tarde, que em tudo possamos confiar naquilo que é digno de toda a confiança, toda a adoração e louvor, porque sabemos que nele estamos seguros, amém? Que as suas promessas são verdadeiras e elas não falham. Louvemos então a Deus com toda a nossa força nesta tarde. Te
obrigada, Pai. Muito obrigada porque nós podemos confiar em Ti, Pai. Como acabámos de dizer, Senhor, Tu és verdadeiro, Tu és o único Deus que é real e as Tuas promessas são reais, elas não falham. Aquilo que Tu prometes, Tu cumpres, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Oh, Deus, estamos tão gratos a Ti, Senhor, por esta casa cheia nesta tarde, Senhor. Tu conheces cada coração, Senhor. E porque Tu és um Pai tão bom, tão amoroso, que nos amas tanto, Senhor. Sabemos que nos trouxeste aqui nesta tarde, Senhor, por um motivo maior, Pai. Sabemos que queres falar aos corações, Senhor, que queres transformar, restaurar, renovar, Senhor. Vem, Senhor, com o Teu amor, aleluia, que é imenso, Jesus. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor nesta tarde, aleluia. Santo és Tu, Jesus. Eu ouvi mil histórias de como alguns vêm a Ti, mas eu ouvi Tua doce voz na escuridão, dizendo que Te agradas de mim.
Senhor. Obrigada, Jesus. Muito obrigada pela tua misericórdia que se renova a cada manhã, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por estarmos aqui, Senhor, porque nesta manhã pudemos acordar para mais este dia que é teu, Jesus. Obrigada, aleluia. Tu és bom, Senhor, aleluia. Entregamos este culto, Senhor, nas tuas mãos, Pai. Se tu a dirigir todas as coisas, Pai. Tudo entregamos, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. A todos com uma boa tarde, também com a paz de Deus, àqueles que estão presentes e àqueles também que estão a assistir a esta celebração através das nossas redes sociais, que Deus os possa abençoar. Nós ainda vamos ter uma palavra de oração, vou pedir ao irmão Moisés para subir e ter esta palavra de oração e juntos nós vamos orar, vamos colocar mais uma vez a nossa vida, o nosso viver nas mãos do nosso Deus, que é um bom Pai. Amém? E depois o nosso irmão também tem um anúncio para fazer. Pai, Senhor, amada igreja, ainda de pé, então vamos orar ao nosso bom Pai e também ao nosso bom Deus, amém? Então, nessa tarde, Pai Santo, Pai amado, queremos te entregar primeiramente o nosso louvor de gratidão, Senhor, porque a ti aqui tu tens sido conosco, ó Pai, tu tens abençoado o teu povo, Senhor, tu nos dás o privilégio, ó Pai, para estarmos na tua presença, Senhor, queremos te louvar e bendizer o teu alto e bom nome, ó Pai, que o teu amor, ó Senhor, e a tua misericórdia seja para cada um de nós, ó Pai. Vem, Senhor, alegra nossos corações, ó Pai. Na tua presença, Senhor, somos felizes, como diz a tua palavra. Senhor, tu és aquele Senhor que vai na frente, ó Deus, derrubando muralhas, abrindo caminhos, ó Pai Santo, tirando pedra de tropeço, ó Pai, para que possamos um dia chegar na glória onde tu estás, ó Pai. Queremos bendizer o teu nome, ó Pai. Queremos dizer, ó Pai, o nosso muito e muito obrigado, ó Pai. Nessa tarde, ó Senhor, abençoa o teu povo aqui presente, ó Pai. Também em especial o pastor Miguel Cartaz, também a sua família, Senhor. Continua, pastor, dando bênção ao teu servo, Pai, que sabiamente, Deus, tem dirigindo essa vasta área, Senhor, aleluia, que também a juventude, Pai Santo, possa se sentir, Pai Santo, nesse momento, ó Pai, com capacidades, ó Pai, que tu capacitas, ó Pai, que não haja no nosso meio, Senhor, ninguém com dúvida, Senhor, tira todo tipo de dúvida, Senhor, arranca pessimismo, Senhor, cura, Pai Santo, Pai amado, e dá, Pai Santo, cada um de nós a certeza da salvação, Senhor, que a nossa fé esteja simplesmente assente em Ti, Senhor. Te pedimos bênção nessa tarde, em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Irmãos, podem se sentar. No passado dia 24 de abril, tivemos o nosso culto africano aqui em Alverca. Amém. Desde já agradecemos o Ministério pela oportunidade que dá à comunidade africana. E também quero fazer um anúncio que já foi feito no dia 24, mas quero reforçar, porque creio que muitos dos irmãos não estiveram cá nesse dia. Portanto, no próximo fim de semana, nos dias 21 e 22, será então a conferência da comunidade africana, na igreja em Benfica. E nesse dia teremos, no dia 21, um concerto musical, às 21 horas, e no dia 22, que é no sábado, teremos, devido à situação pandêmica, dividimos o programa em dois. De manhã, a partir das 10 da manhã, e à tarde, a partir das 15 horas, das 3 da tarde. Isso por quê? Porque há uma afluência muito de irmãos, então, a semelhança como tem sido em outros locais, vão fazer o culto repartido. Portanto, quem puder ir de manhã, terá que dar o lugar aos outros para irem também no culto à tarde. Dizer também que as receitas da conferência vão se reverter para apoiar a missão numa cidade em Moçambique. Amém? E o apelo que eu faço aos irmãos é que quem eventualmente sentir no seu coração o desejo de participar presencialmente, fale comigo, falo com o irmão Cassoma e eventualmente também com o pastor. Agora me permite aqui incluir o pastor aqui no leque dos irmãos a contactar. E também os irmãos que eventualmente, por indisponibilidade, não se façam presentes, se quiserem doar algum valor, também podem falar comigo. Dizer que o ingresso de sexta-feira tem um custo de 3 euros. Amém? Eu tenho aqui alguns bilhetes para vender a quem queira estar presente.
e a refeição será vendida no sábado, só no sábado, a um valor de 5,5 € o menu e a 19 € o menu família, que inclui 4 pessoas. Portanto, os irmãos estão à vontade para estarem presentes e também estão à vontade para fazer a sua doação, se assim entenderem. Obrigado. O tema da minha ministração ou da minha partilha é: Deus não se esquece de nós. Será que podemos dizer todos amém? Deus não se esquece nunca de nós. Ele não se esquece de ti. Ele não se esquece de nenhum de nós. A Bíblia Sagrada nos diz em Isaías 49, versículo 13, e vamos ler até ao versículo 16, o seguinte. No livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 13, encontramos as seguintes palavras: Exultai, ó céus, e alegra-te tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Amém. No versículo 14, conforme nós acabámos de ler, temos um lamento de um povo que dizia: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. E talvez nós até podemos nos identificar com estas palavras. Em algum momento da nossa vida, possivelmente já dissemos algumas destas palavras, ou já tivemos esta expressão também de desalento. Já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Isto porque nós vivemos num mundo de aflições, de sofrimento, e sem dúvida, quando nós passamos por esses vales, nós até podemos questionar e podemos até dizer: porque é que Deus não olha para mim, para as minhas aflições, para os meus problemas? Será que Deus ele então se esqueceu de mim? Mas nós não podemos deixar de ter a consciência, e isto eu quero realçar nesta tarde, nós não podemos deixar de ter a consciência que Deus ele não criou o mundo para ser um lugar de sofrimento. Ele não criou este planeta para ser um lugar de guerras, de injustiças, de crimes. Aliás, Deus ele criou o mundo perfeito. A Bíblia Sagrada diz que Deus ele criou os céus e a terra, e tudo o que Deus fez, ele fez bem. O próprio Deus fez questão de mencionar isso mesmo ao contemplar aquilo que ele tinha criado. Então Deus criou o mundo perfeito e deu ao ser humano, o qual também foi criado perfeito, porque a Bíblia Sagrada diz que nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Criador, de Deus. Então, se Deus é perfeito, conforme nós mais uma vez acabamos de cantar, de declarar nesta tarde, Ele é perfeito e tudo o que Ele faz é perfeito. Então nós também fomos criados perfeitos conforme a sua imagem e sua semelhança. E a Bíblia Sagrada diz que então Deus deu o domínio da terra, de uma terra perfeita, ao homem. E infelizmente o homem, com o seu poder de decisão, porque Deus criou o ser humano com poder de decisão, com livre-arbítrio, então o homem, com o seu poder de decisão, voltou costas ao seu Criador e deu o domínio do mundo ao diabo. Por isso é que a Bíblia Sagrada nos diz que o mundo jaz no maligno. Infelizmente foi isto que aconteceu. O homem recebeu da parte de Deus o domínio da terra, uma terra perfeita, sendo ele também perfeito, criado à imagem e semelhança de Deus, mas infelizmente o homem decidiu entregar esse domínio, o domínio da terra, ao diabo. E o diabo tem uma natureza maligna e a Bíblia Sagrada é clara. Ele começou a trazer corrupção aos seres humanos e corrupção também à própria terra. Infelizmente o homem continua a arranjar culpados para o sofrimento que existe no mundo e muitos até culpam Deus.
Este lamento que nós acabámos de ler, percebemos que é um lamento de alguma forma sincero, de um povo que conhecia a Deus, mas que ao passar por dificuldades acabou por ter este lamento. Mas há pessoas que não se lamentam, há pessoas que acusam mesmo. E muitos acusam Deus de ser culpado do sofrimento que existe no mundo. Mas uma coisa é certa, e se nós formos honestos e fizermos este exercício, o sofrimento que existe no mundo, o homem tem capacidade e poder para pôr um ponto final a ele. As guerras, a fome, as injustiças, o homem continua a ter a capacidade de pôr um ponto final. Mas infelizmente sabemos que por causa da maldade do ser humano, o ser humano não consegue pôr um ponto final a todo o sofrimento. Mas isto para dizer, irmãos, que nós não podemos, se está nas nossas mãos terminar com alguma coisa, nós não podemos culpar outras pessoas. Ninguém pode culpar Deus de algo que está nas suas mãos terminar, pôr um ponto final. Alguém disse que o dinheiro que se gasta em cosméticos nos Estados Unidos dava para matar a fome de todo o mundo. Não sei se é verdade, não sei se esta fonte é mesmo fidedigna, mas uma coisa é certa, o homem tem essa capacidade, o homem no seu todo, e acabar com as guerras, acabar com o sofrimento. Mas por causa da maldade o homem não tem conseguido e possivelmente não vai conseguir. Mas isto para dizer, para argumentar que o homem não pode culpar Deus de um sofrimento que ele próprio tem causado e continua a causar. Irmãos, mas uma coisa é certa, Deus tem feito promessas extraordinárias para aqueles que voltam a aceitar em suas vidas o domínio de Deus. Irmãos, podem dizer amém? E este é o ponto central. Nós temos que ter consciência que por causa das nossas decisões, nós muitas vezes temos voltado de costas a Deus e temos entregue o domínio das nossas vidas ao nosso inimigo, que não perdoa quando tem uma oportunidade para trazer corrupção, prejuízo, dor, sofrimento, ele vai fazer isso. Mas Deus tem feito promessas extraordinárias, como eu estava a dizer, para aqueles que voltam a aceitar em suas vidas o domínio de Deus, para aqueles que recebem o reino de Deus em suas vidas. E Jesus veio para trazer novamente o reino de Deus para as nossas vidas, para a vida do ser humano. Também é verdade, irmãos e todos aqueles que nos estão a ouvir nesta tarde, que apesar de internamente, dentro do nosso ser, do nosso coração, nós sentimos uma alegria por recebermos Deus, por termos Deus na nossa vida. E isto é uma realidade e tem que continuar a ser uma realidade para todo aquele que é filho de Deus. Há uma alegria constante no nosso coração, que não é de uma fonte externa, é de uma fonte interna, porque o Espírito Santo, que é Deus, habita em nós e Ele é que produz essa alegria, esse gozo. O reino de Deus é gozo, é paz, é alegria, diz a Bíblia Sagrada. E o Espírito Santo está dentro de nós a implantar o reino de Deus. Mas apesar de nós termos essa alegria no nosso coração, temos esta paz que o mundo não pode dar, que excede todo o entendimento, uma alegria que resulta da salvação das nossas vidas, ainda continuamos sujeitos a todas as coisas menos boas que acontecem a todos aqueles que habitam na terra. Mas uma coisa é certa, por experiência própria, é possível enfrentar os sofrimentos desta vida e ao mesmo tempo desfrutar de uma alegria, como eu já disse, que habita dentro daquele que pertence a Deus. Irmãos, podem dizer amém. Nós nesta manhã ouvimos pelo nosso irmão Rui Mineiro um estudo sobre o livro de Eclesiastes. Irmãos, depois podem ver amanhã, quando será transmitido nos nossos canais digitais. E sem dúvida, o próprio rei Salomão, ele dá esse testemunho. A vida tem ciclos, não é? E no nosso tempo de vida nós experimentamos vários ciclos. De paz, mas muitas vezes também de guerra, de saúde, muitas vezes de doença, porque faz parte da vida deste mundo. Deus, ele criou, como eu já disse, o ser humano perfeito para habitar numa terra perfeita, mas infelizmente o pecado que foi introduzido pelo diabo acabou por trazer essa corrupção, e aquilo que Deus ele deseja é que o homem o receba na sua vida para que haja uma restauração, para que haja uma alegria que não depende de fatores externos, mas uma alegria que é real dentro de nós, dentro do nosso coração. Por isso é que eu posso afirmar que é possível enfrentar os sofrimentos desta vida. O próprio Jesus, ele disse que no mundo tereis aflições, e vamos continuar a enfrentar essas aflições e a experimentar essas aflições, mas é possível enfrentar os sofrimentos desta vida e ao mesmo tempo desfrutar de uma alegria que habita
dentro daquele que pertence a Deus. Amém? Irmãos, Deus como Pai, nós nesta tarde já fizemos essa declaração, Deus como Pai, Ele sofre pelo sofrimento dos seus filhos, de todos aqueles que se têm tornado filhos de Deus por terem recebido Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Claro que Ele sofre, Ele como Pai sofre com os nossos sofrimentos. E foi por causa disso que Ele enviou Jesus, o seu Filho, o seu único Filho, para nos salvar. E salvação é isso mesmo. Salvação resume-se em Deus, através do sacrifício de Jesus, ter preparado uma salvação. Uma salvação que nós podemos dizer que está à nossa espera no céu, que é uma morada eterna, que é um lugar onde não vai haver mais sofrimento. É a restauração do paraíso. Não foi por acaso que nós ouvimos isso no domingo passado pelo irmão Zé Carlos, quando ministrou a palavra do Senhor, que quando Jesus olhou para aquele homem que estava a ser crucificado ao seu lado, e quando aquele homem, ele disse, lembra-te de mim, eu quero também ser salvo, eu vivi uma vida de sofrimento, eu cometi tantos crimes, mas lembra-te de mim. E Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Deus criou este mundo para ser um paraíso. O pecado, o diabo, o homem deu cabo deste mundo e tem dado cabo, mas Jesus Cristo veio para restaurar esse paraíso, para nos preparar um novo paraíso, para nós estarmos eternamente com Ele. Por isso é que Jesus disse àquele homem, hoje estarás comigo no paraíso. E esta deve ser a nossa esperança. Então, Deus, ao olhar para o sofrimento humano, a Bíblia Sagrada diz que Deus nos amou de tal maneira que enviou Jesus Cristo, o seu único Filho, para nos salvar, para nos preparar uma morada no céu, para vivermos num lugar onde o sofrimento não vai entrar. Se meus podem dizer amém. Mas ele tem feito promessas extraordinárias para a nossa caminhada aqui na terra e para nós enfrentarmos todas as lutas normais desta vida. E uma das suas maiores promessas foi a promessa da sua presença. Por isso é que Deus não se esquece de nós, porque Ele está continuamente em nossas vidas. Ele no Velho Testamento, Ele prometeu não nos deixar, não te deixarei, nem te desampararei. No Novo Testamento, Jesus Ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. E quando nós olhamos para a Trindade, a Bíblia Sagrada diz que o Deus Pai, no seu trono, os seus olhos contemplam os fiéis da terra. Ele continuamente está a olhar para nós. Por isso é que Ele não se esquece de nós. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo, o Deus Jesus, a Bíblia Sagrada diz que Ele está à direita do Pai a interceder por nós. E porque Ele tem que interceder por nós todos os dias, Ele nunca se esquece de nós. Isto é bom, por um lado é bom, por outro lado não é assim tão bom, não é? Porque nós temos a necessidade que Ele interceda por nós todos os dias, porque nós continuamos a ser pecadores. Mas a Bíblia Sagrada diz que Jesus, o Deus Filho, está à direita do Deus Pai a interceder por nós todos os dias. E depois temos o Deus Espírito Santo. Esse habita em nós e está sempre connosco. Por isso nunca se esquece de nós. Amém? Irmãos, um dia Deus vai colocar um ponto final ao sofrimento deste mundo. Como eu já disse, Ele como Pai, Ele não é indiferente ao sofrimento dos seus filhos, ao sofrimento deste mundo. Ele não é indiferente. Mas o homem continua a ter livre-arbítrio para tomar as suas próprias decisões. Infelizmente, todas as decisões, ou grande parte das decisões que o homem tem tomado, acabam por ser decisões contrárias à vontade de Deus e acabam por trazer sofrimento para todo o mundo. Mas sim, um dia Deus vai colocar um ponto final ao sofrimento deste mundo. Mas esse ponto final, e é importante nós realçarmos esta verdade, mas esse ponto final também será o fim do tempo da graça de Deus. E aqui é importante também nós termos esta consciência. Um dia Deus vai pôr um ponto final a todo o sofrimento neste mundo, a toda a maldade. Mas esse ponto final também é o ponto final do tempo da graça. Hoje nós vivemos o tempo da graça. Hoje nós vivemos o dia aceitável. Todos podem hoje aceitar Jesus Cristo e serem salvos. Mas quando Deus decidir pôr um ponto final a esta maldade, um ponto final ao domínio do diabo sobre a terra, também será um ponto final ao tempo da graça. E aí, todos aqueles que rejeitaram Jesus já não terão a oportunidade de ser salvos. Por isso é que a Bíblia Sagrada diz, e eu gosto muito destas palavras de Pedro, o apóstolo Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, e aqui é num contexto muito interessante em que Pedro estava a responder a uma pergunta da própria igreja e uma pergunta também das pessoas que não pertencem à igreja.
Eles estavam a questionar onde está a vinda de Jesus. Jesus prometeu pôr um ponto final ao sofrimento do mundo, porque ele ascendeu aos céus e prometeu um dia voltar para levar para si mesmo a sua igreja, para fazer um novo mundo. Onde é que está o cumprimento dessa promessa? E é interessante aquilo que Pedro respondeu. Ele disse: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Talvez aqueles que estão a sofrer, talvez estes são os primeiros a dizer onde está o cumprimento da promessa de Jesus, de voltar, de pôr um ponto final ao sofrimento do mundo. Mas a Bíblia Sagrada diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Porque no dia que Jesus puser um ponto final ao sofrimento deste mundo, também será um ponto final da oportunidade das pessoas serem salvas. Então, irmãos, nós, com essa consciência, nós dizemos: Deus, eu se calhar preferia estar contigo. Eu se calhar preferia que tu já tivesses posto um ponto final a este mundo corrupto. Mas também percebo que tu és longânimo e que ainda queres que muitos se salvem e queres que muitos venham ao conhecimento da verdade. Então ajuda-me a suportar as lutas desta vida, para que no tempo certo tu possas pôr o tal ponto final. Os irmãos podem dizer amém. Por isso é que nós temos várias passagens na Bíblia Sagrada que nos dizem o seguinte. Também Pedro escreveu, 1 Pedro 5,10: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. E Paulo ainda escreveu mais: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E esta é a nossa esperança. Por isso, com paciência, corremos esta carreira que nos está proposta, aguardando, irmãos, um dia estarmos com Jesus para todo sempre e esperando que muitos possam ser salvos também. Amém? Irmãos, até lá, nas mãos de Deus, nós somos consolados. Irmãos, podem dizer amém. Fortalecidos para enfrentarmos todas as lutas desta vida. Por isso, voltando lá a Isaías, no capítulo 49, Deus que não tem ambiguidades nenhumas, não é? Deus olha para o nosso sofrimento, mas Ele sabe aquilo que Ele colocou dentro de nós. Ele sabe a alegria, a paz, o amor, a confiança que Ele colocou dentro de nós. Por isso é que a Bíblia Sagrada nos diz que Isaías, ele fez da parte de Deus este primeiro apelo. Versículo 13: exultai aos céus e alegre tu terra e vós montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadecerá. Deus estava a falar para um povo que estava em desespero. E eles próprios deram este testemunho. Era um povo incrédulo. Era um povo que estava a pôr em causa se Deus estava com eles ou não, com ele ou não. Era um povo que estava a dizer: o Senhor já me desamparou. O Senhor já se esqueceu de mim. Mas é esse povo que Deus estava a dizer que eles deviam se alegrar. Porque o Senhor Deus não se esquece de nós. Ele se lembra de nós sempre. E a Bíblia Sagrada diz que Ele traz consolo. Consola aqueles que estão cansados, oprimidos. Consola aqueles que não têm forças. Consola aqueles que estão a pensar em desistir. Deus consola. Por isso Deus diz: vocês têm motivos para estarem alegres. Porque aquilo que está dentro de vós, nada externamente falando pode tirar, pode roubar. E esta é a nossa esperança. Amém? Deus nunca se esquecerá de nós. Depois vemos novamente este lamento. Podemos relembrar novamente este lamento, Sião a dizer: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Mas o versículo 15, recordando aquilo que Deus, Ele nos diz ainda hoje: pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Remotamente pode haver essa possibilidade. Às vezes inconscientemente, às vezes por causa de uma patologia. Sim, o amor de mãe é o amor mais forte à face da terra, mas sim, pode acontecer isso. Não é regra, bem pelo contrário, é mesmo uma grande exceção. Por isso é que Deus fez esta comparação do amor de uma mãe para com o seu filho e do amor que Ele tem para connosco. Sim, até pode acontecer. E é esta pergunta que o profeta faz em nome de Deus. Há uma resposta: ainda que se esquecesse
ainda que essa possibilidade pudesse de vez em quando ser uma realidade, uma mãe se esquecer do seu filho. É muito interessante aquilo que nós encontramos. Deus na primeira pessoa, a fazer esta promessa, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Irmãos, e certamente isto traz tanta segurança aos nossos corações, saber que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas, o Deus que pode todas as coisas, Ele não se esquece de nós. Em nenhum momento Ele se esquece de nós. E a prova disso é que nós estamos aqui, porque Ele não se esquece de nós. Ele olha para nós, vivemos claramente num mundo de sofrimento e vamos continuar a experienciar esses sofrimentos próprios, naturais desta vida, mas Deus está connosco e podemos ao mesmo tempo também experimentar alegria, paz, esperança, porque Deus, Ele nos tem consolado e a sua presença é real nas nossas vidas. Irmãos, então é importante, irmãos, nós temos esta convicção. Deus, Ele nunca se esquece de nós. Amém? E eu quero deixar alguns exemplos bíblicos que demonstram, que provam, que dão-nos essa evidência que Deus não se esquece de nós. Primeiro exemplo é o exemplo de Noé, Gênesis capítulo 8, versículo 1. Muito interessante aquilo que nós encontramos no início da Bíblia Sagrada, no primeiro livro, Gênesis capítulo 8. Nós certamente conhecemos a história do dilúvio, quando a humanidade começou a corromper-se. E Deus, para dar uma oportunidade à humanidade de fazer as coisas de uma forma diferente. A Bíblia Sagrada diz que Deus, Ele disse, eu vou enviar um dilúvio, mas também vou preparar um meio de salvação. E depois do dilúvio, então, as pessoas vão ter a oportunidade de recomeçarem. E foi isso que aconteceu. Noé construiu uma arca, conforme Deus lhe tinha dito. E a Bíblia Sagrada diz então que o dilúvio veio, foi uma realidade. E todos aqueles que rejeitaram esta oportunidade de Deus acabaram por perecer, mas Noé e a sua família e uma série de animais entraram na arca. E a Bíblia Sagrada diz que durante 40 dias, 40 noites, choveu, também a terra se abriu e as águas que estavam nas profundezas também vieram ao cima da terra. Por isso é que a terra habitada ficou inundada completamente. E passaram-se 100 e tal dias e eles ficaram na arca aqueles 40 dias, 40 noites e mais 100 e tal dias. Até que a Bíblia Sagrada nos diz algo extraordinário, Gênesis capítulo 8, versículo 1. E lembrou-se Deus de Noé. Lembrou-se Deus de Noé. E de todo o animal e toda a res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Porquê? Porque Deus não somente fez com que Noé entrasse na arca como meio de salvação, mas Deus não deixou Noé na arca. Deus tinha um plano para Noé, para o ser humano, como Deus tem um plano para nós. E assim como Deus sempre nos dá um meio de escape, Deus também nos dá a oportunidade de recomeçarmos de novo. E sair daquela arca era mesmo essa oportunidade que eles tinham para recomeçar. E é isso que Deus quer continuar a fazer em nossas vidas. Os nossos fãs dizer amém. Passamos por dilúvios, por tempestades, mas Deus está connosco lá no meio da tempestade. Há sempre uma arca onde nós nos podemos abrigar e a arca é Jesus. Mas Deus sempre acalma a tempestade e Deus sempre diz, agora podes sair e recomeçar para algo novo que Deus quer fazer na tua vida. Porque Deus não se esqueceu de Noé, nem daqueles que estavam na arca. Deus se lembrou. Amém? Irmãos, a Bíblia Sagrada diz que Deus também se lembrou de Ló. Gênesis 19, 29. Diz a Bíblia Sagrada que a certa altura 2 cidades, Sodoma e Gomorra, corrompidas pelo pecado, pela imoralidade, e Deus, na sua soberania, Ele decidiu destruir aquelas cidades. E quando Deus estava para destruir aquelas cidades, encontramos este versículo, Gênesis 19, 29. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Irmãos, é interessante que, claro, nós percebemos que Deus se lembrou-se de Ló. Por isso é que Deus foi ao seu encontro e trouxe salvação para a sua vida, para ele não ser destruído juntamente com os habitantes daquela cidade. Mas a Bíblia diz que Deus se lembrou de Abraão, não é? Certamente porque Abraão intercedia pelo seu sobrinho Ló, certamente porque Abraão orava pela família de Ló.
Irmãos, é tão interessante perceber que quando nós oramos uns pelos outros, quando oramos pela nossa família, irmãos, não é que Deus precise ser lembrado, mas, irmãos, Deus, Ele se lembra no sentido de agir, porque a Bíblia Sagrada diz que Deus, Ele responde às nossas orações e Deus se move pelas orações do seu povo. Irmãos, Deus lembrou-se do seu povo quando este estava no Egito. Diz a Bíblia Sagrada, Êxodo capítulo 2, versículo 24. Êxodo 2, 24. Nós também conhecemos a história do povo hebreu, quando eles a certa altura foram para o Egito, num contexto favorável, porque José, um hebreu, ele tinha sido abençoado por Deus, a sua vida tinha sido prosperada por Deus, ele tornou-se primeiro-ministro, digamos assim, do Egito, porque havia abastança no Egito, enquanto o resto do mundo passava fome no Egito, por causa da interpretação que José ele deu ao sonho de Faraó. Havia então abastança no Egito. Então José fez com que toda a sua família fosse para o Egito, mas passaram-se os anos, os séculos, 400 e tal anos, e a Bíblia Sagrada diz que levantou-se outro faraó que não conhecia José e começou a olhar para aquele povo, os hebreus, na terra do Egito, e começou a perceber que eles eram em grande número e escravizou aquele povo. E foi neste contexto então que Deus ele levanta Moisés para libertar o povo. Porquê? Gênesis 2, 24. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Irmãos, e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto. Porque Deus não se esquece de nós. Deus é um Deus fiel. E mesmo nos nossos gemidos, nos nossos vales, nos nossos momentos mais difíceis, Deus está presente. E Ele nunca se esquece de nós. E Ele se lembrará das suas promessas, de todas as promessas que Ele nos tem feito. Amém? E quando chegou o momento certo, irmãos, Deus trouxe libertação ao seu povo. E no tempo oportuno, conforme nós temos vindo também a ministrar, no tempo oportuno, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus, Deus que nunca se esquece de nós, Ele traz vitória, Ele traz bênção para as nossas vidas. Amém? Irmãos, Deus lembrou-se de Ana, só mais dois exemplos. Deus, Ele lembrou-se de Ana, aquela mulher estéril que todos os anos ia ao templo, ia a Jerusalém e orava e clamava a Deus para que Deus lhe desse um filho, ao ponto de ela, e nós já temos vindo a ministrar sobre a Ana várias vezes, diz a Bíblia Sagrada, ao ponto de ela fazer um voto ao Senhor. Ela queria tanto um filho, a Bíblia Sagrada diz que ela a certa altura fez este voto: Deus, se tu me des um filho, eu vou-te entregar a ti. Eu deixo-o aqui no tempo para te servir. Então é extraordinário, ou seja, ela queria tanto o filho, mas ela acabou por perceber que aquele voto era muito importante. Aquele voto que ela fez a Deus era muito importante. Ou seja, ela entregou o seu filho a Deus. Era o voto que ela fez ao Senhor. E a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte: depois de tantos anos dela ir ao templo, orar e clamar a Deus, a Bíblia Sagrada nos diz, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 19, o seguinte, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá, e Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E o Senhor se lembrou dela. Este lembrar não é porque Deus tinha se esquecido. Esse lembrar nos diz claramente que há um tempo de Deus determinado para Ele cumprir as suas promessas. E quando chega esse tempo, daí a expressão de que Deus se lembrou. Deus, Ele age. Deus, Ele cumpre. Os irmãos podem dizer amém. Eu creio porque tenho experimentado tantas vezes na minha vida o cumprimento das promessas de Deus. Aquele Deus que fez promessas e que no seu tempo Ele vai cumprir. E para nós entendermos, a Bíblia usa esta expressão, Deus, Ele lembra-se, mas Ele nunca se esquece, porque Ele é fiel. Os irmãos podem dizer amém. Irmãos, há aqui outro exemplo que eu quero realçar nesta tarde. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Encontramos as seguintes palavras.
Hebreus 6:10. E isto aqui é um apelo à nossa conduta, à nossa postura, à nossa integridade diante de Deus e diante do próximo. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Diz o seguinte: porque Deus não é injusto para se esquecer. Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostraste enquanto serviste aos santos e ainda servis. Irmãos, podem dizer amém? Irmãos, já a palavra de Deus nos diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, mas às vezes assola o nosso coração esse cansaço, talvez essa ideia, não vale a pena fazer mais nada, não vale a pena, já estou cansado. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus, Ele não se esquece da integridade de uma pessoa. Deus não se esquece do trabalho de uma pessoa, porque Deus é um Deus de recompensa e no seu tempo Ele vai trazer essa recompensa. Deus não se esquece da nossa fidelidade a Ele. Deus não se esquece da nossa santidade diante dEle e diante deste mundo. Os irmãos podem dizer amém. Deus não se esquece, Ele não é injusto. A Bíblia Sagrada é clara, Ele não é injusto para se esquecer da vossa obra. E no tempo certo, Deus, Ele exalta, Deus, Ele abençoa, Deus, Ele recompensa. Por isso, vamos continuar a ser fiéis a Ele, vamos continuar a servi-lo. Paulo, ele também escreveu aos Coríntios que a nossa obra não é em vão no Senhor. E quando nós servimos a Ele, ano após ano, apesar das lutas, das dificuldades, Ele não é injusto para se esquecer, como eu já disse, da nossa fidelidade, da nossa postura diante dEle, de integridade, de santidade, diante também do mundo. E Deus, Ele recompensa. De fazermos o bem, mesmo àqueles que nos fazem o mal. Deus não se esquece disso. E há uma lei, que não é só uma lei divina, é uma lei natural também, que nós vamos escolher aquilo que nós semearmos. Amém. Mas é tão interessante saber que Deus não se esquece. Talvez nós pensamos, mas ninguém está a ver. Talvez ninguém traz uma palavra de ânimo, recompensa, de elogio. Deus não se esquece. Deus não se esquece. Amém? Deus não se esquece. Irmãos, e Deus não se esquece das suas promessas. Deus não se esquece das suas promessas. Irmãos, para finalizar mesmo, Hebreus capítulo 10, versículo 23, diz o seguinte: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Ou seja, há uma confissão que tem que estar bem presente na nossa vida, no nosso coração, nos nossos lábios. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Estamos a confessar ou não? Estamos a declarar a nossa confiança em Deus ou não? A nossa esperança em Deus ou não? Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança contra tudo e contra todos. A Bíblia Sagrada diz que o próprio Abraão, ele creu contra aquilo que era natural, contra aquilo que era humanamente impossível, mas ele creu. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Porquê? Porque fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. E Deus, Ele tem promessas extraordinárias para as nossas vidas. Nós temos vindo a ministrar também sobre as promessas de Deus. E em relação às nossas promessas, em relação às promessas de Deus, nós precisamos conhecer, precisamos de interpretar, conhecer as promessas gerais de Deus, todas aquelas que estão registradas na Bíblia Sagrada. Eu tenho batido muito nesta tecla. Deus podia não ter prometido nada, mas Ele fez questão de prometer, de registrar as suas promessas na sua palavra para se comprometer. E Deus não tem problema com isso, porque isso manifesta o desejo que Ele tem de abençoar as nossas vidas. Por isso é que Ele prometeu. E Ele é fiel, e nós precisamos conhecer as suas promessas, precisamos interpretar corretamente, principalmente as promessas específicas que Ele tem para as nossas vidas e o tempo em que Ele quer cumprir essas mesmas promessas. Precisamos de crer, em terceiro lugar, porque o elemento de fé é um elemento fundamental. Sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos de crer de todo o nosso coração na fidelidade de Deus, nas promessas de Deus para as nossas vidas. Precisamos de obedecer, porque há um determinado lugar onde Deus quer que nós estejamos para Ele cumprir as suas promessas, e precisamos de esperar. Precisamos de esperar. Irmãos, e em Abraão nós vemos estes passos todos. Ele conheceu a promessa. A Bíblia Sagrada diz que ele interpretou corretamente a promessa. Ele creu na promessa. Ele obedeceu. Por isso é que ele saiu da sua terra e começou a caminhar na direção da promessa. E ele teve que esperar. Aliás, quando houve um momento que ele fartou-se
ele e a esposa Sara de esperar, eles cometeram erros. Quando nós deixamos de esperar em Deus, nós cometemos erros. Mas a fidelidade de Deus é grande. Porque apesar de Abraão e de Sara não terem esperado em Deus no cumprimento da promessa e terem cometido um erro tão grave que ainda hoje nós vemos a consequência desse erro com o nascimento de Ismael, mas Deus continua a ser fiel. E Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão e de Sara, porque eles esperaram. Então vamos esperar, porque Deus não se esquece de nós. E Ele tem um tempo certo. Sim, pode até acontecer uma mãe se esquecer do seu filho, mas a Bíblia Sagrada nos diz, Deus nos diz, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Não me esquecerei de ti. Amém? Vamos ficar de pé, eu convido a todos a ficarem de pé. Eu quero orar por todos aqueles que aqui presentes e talvez aqueles que estão a assistir a esta celebração através das nossas redes sociais possam estar à semelhança deste povo, possam estar a dizer: o Senhor já me desamparou, o Senhor já se esqueceu de mim. Talvez não estejas a dizer isso em voz alta, talvez não estejas a dizer que Deus se esqueceu completamente de ti, mas possa estar a dizer: Deus já se esqueceu de alguma promessa que Ele me fez, Deus está zangado comigo, está afastado de mim, está-me a desamparar por alguma coisa que eu até possa ter feito. Não sei o que é que vai na tua mente, no teu coração, no teu pensamento. O que eu sei é que Deus, Ele não se esqueceu de ti. E a prova é que Ele está-te a dizer isso mesmo hoje. Porque não sou eu que estou a dizer. É a palavra de Deus que está a dizer. É o próprio Deus que está a dizer: eu não me esqueci de ti. Eu não me esqueci de ti. Eu não me esquecerei de ti. Sim, no mundo de sofrimentos, onde nós experimentamos tantas coisas más, sim, Deus sofre. Mas já percebemos a razão porque sofremos neste mundo. E também já percebemos claramente que Deus nos amou, que Ele foi, através de Jesus, preparar-nos um lugar, um novo paraíso, para nós um dia estarmos. Até lá Ele nos tem consolado e vai continuar a consolar. Até lá Ele tem renovado as nossas forças, vai continuar a renovar, a fortalecer. Até lá Ele nos tem dado a sua paz, da alegria da sua salvação. Até lá Ele nos tem dado e vai continuar a dar muitas vitórias. Vai continuar a dar momentos bons, momentos muito bons. Mas nós temos que confiar nele, confiar que Ele nunca se esquecerá de nós. Os nossos olhos fechados e todos aqueles que querem fazer confissão mais uma vez da sua esperança. Nós acabamos por ler Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Será que nós podemos levantar as nossas mãos para os céus? E cada um vai fazer esta confissão sincera, crendo mesmo no seu coração, no seu íntimo, na sua alma, que Deus, Ele é fiel. E que Deus, Ele nunca se vai esquecer de ti e de cada um de nós. Amém. Pai, no nome e no poder de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque na tarde deste dia, Senhor, nos tens dado a oportunidade de ouvir a tua palavra, de receber a tua palavra, Senhor. E como é bom saber, Senhor, que tu nunca te esqueces de nós, Pai. Apesar, Senhor, dos sofrimentos desta vida, apesar, Senhor, das lutas que nós, Senhor, temos nesta vida, Senhor, apesar, Senhor, de tudo aquilo que possa vir menos bom à nossa vida, tu nunca te esqueces de nós, Pai. E Deus, e a prova, Senhor, disso é que tu, Senhor, nesta tarde, Senhor, tens falado connosco e estás a falar connosco, Senhor. E porque tu nunca te esqueces de nós, Senhor, nos tens sustentado, nos tens consolado, Senhor. E mais do que isso, Senhor, já tens preparado uma vitória, Senhor. Porque a tua palavra diz que não nos deixas provar além das nossas forças, mas sempre vais enviar um escape, Senhor. Assim, Deus, como tu te lembraste de Noé naquela arca, Senhor. E Deus, e fizeste com que eles saíssem, Senhor, para recomeçar uma nova vida. Também é isso que queres fazer na vida de muitas pessoas, Pai.
Assim, Senhor, como tu te lembraste de Ana, da sua oração, Senhor, tu te lembrarás, Senhor, e te vais lembrar da oração, Senhor, que nós temos feito, do clamor, Senhor, que nós temos apresentado diante de ti, Senhor. Ó Deus, assim, Senhor, como tu te lembrares, Senhor, do teu concerto, Senhor. Tu te lembrarás, Senhor, das tuas promessas, das promessas que tens feito, Senhor, às nossas vidas, Senhor. E nós te agradecemos por isso, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pela tua fidelidade, Senhor. Ó Deus, tu sabes, Senhor, aquilo que vai em cada coração, tu sabes as necessidades, Senhor. Tu sabes os medos, Pai, tu sabes aqueles, Senhor, que estão prestes a desistir, Senhor. Ó Deus, mas renova, Senhor, aviva, Senhor. Levanta, Pai, no nome e no poder de Jesus Cristo, Senhor, que eles possam sentir o teu abraço, o abraço de um Pai que é fiel, que é perfeito e que nesta tarde tem consolado, Senhor, e tem prometido mais uma vez a sua presença, Senhor, e a sua bênção. Nós queremos, Senhor, queremos em ti, Senhor, e na tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos por isso, Senhor, te agradecemos por aquilo que estás a fazer e irás fazer em nossas vidas, na vida da tua igreja. E nós oramos no nome de Jesus. E todos podem dizer amém.